Como é o processo da segunda morte para um Rasmussen, visto que este criou seus corpos solares, mas não morreu em si mesmo? O processo de dissolução dos chamados corpos solares para alguém que não trabalhou sobre si quando teve a oportunidade, ou seja, forjou seus corpos superiores, mas ao mesmo tempo, não tendo trabalhado sobre o ego, esse ego continua vivo. Então aí isso é um aborto, é um aleijão da natureza. E claro que em determinado momento, esse Rasmussen, que significa um ser de dupla personalidade, existe a parte angélica e a parte diabólica. E quando se invoca um ser desse, nunca se sabe quem vem. Pode-se, de repente, receber a parte boa, luminosa, ou, de repente, numa outra ocasião, entrevistar-se com a parte diabólica. Mas é o mesmo ser. Como disse, é um aborto da natureza. Haverá um momento em que essa criatura, que se descuidou, não fez o seu trabalho sobre si, terá que dissolver esses corpos. E esse processo de dissolução é muito mais difícil. Além de difícil, mais sofrido, ele demora muito mais. O que, por exemplo, um ego humano, vamos dizer, de uma pessoa que não tenha desenvolvido uma suprema maldade, uma suprema crueldade, algo que pode ser feito em torno de 1000 anos dos nossos, no abismo, uma criatura como essa pode passar até 80 mil anos, se não mais, para dissolver esses corpos. Às vezes 800 mil anos. Então, através dessas escalas de tempo, pode-se perceber o quão difícil é um ego fortalecido ou alimentado com esse elixir. Ou seja, temos aí a história do bom ladrão, do mau ladrão. Todo aquele que trabalha sobre si, no caso, na dissolução do ego, não corre esse risco. Daí porque sempre na IGB Abragnose nós enfatizamos a necessidade, desde o começo, trabalhar para despertar a consciência, eliminar o ego. Para depois, quando realmente já se tiver um domínio sobre os sentidos, sobre a mente, quando já se aprendeu a controlar os pensamentos ou os sentidos, aí sim, então, começar a trabalhar no grande arcano, ou no trabalho com as águas da vida, porque em muitos lugares, ou talvez na maioria dos lugares, por um desvio de entendimento da matéria agnóstica, da ciência agnóstica moderna, muitos enfatizam o trabalho alquímico. E aqueles que preocupam-se apenas com o trabalho alquímico, sem se dedicar a morrer em si mesmo, acabam cedo ou tarde transformando-se em Rasmussen. Esse é o risco.